Olá, senhores alunos. Como hoje nós vamos trabalhar com a montagem da equação da circunferência, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é o que é uma circunferência. A circunferência nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de um ponto dado. O que isso quer dizer? A circunferência é essa figura que parece com um anel, feita de pontos x, y, cuja distância a um ponto central dado, essa distância é sempre igual a um elemento que nós iremos chamar de raio. Portanto, para nós encontrarmos a equação da circunferência, basta nós calcularmos a distância entre o ponto central e um ponto da circunferência e impor que essa distância seja igual ao raio. E o que é essa distância que vai do centro da circunferência até um ponto da circunferência que é igual ao raio? É a distância de ponto a ponto que nós vimos em aulas anteriores. Ou seja, é a raiz quadrada do x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio. Só que a fórmula que eu vou pedir para vocês decorarem é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, quando eu elevo ambos os membros ao quadrado. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, essa raiz quadrada vai sumir e vai aparecer aquilo que eu vou pedir para você decorar, para você sempre lembrar dessa fórmula quando você quiser montar a equação de uma circunferência quando é dado o centro e o raio. E a fórmula é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Pronto. Essa é a nossa aula de hoje, simples assim. Parece que vocês podem até duvidar que essa simplicidade dessa explicação vai fazer com que você monte a equação da circunferência, mas eu vou mostrar a vocês que isso daqui é o suficiente. Querem ver? Chega algum examinador e diz o seguinte: monta para mim a equação da circunferência de centro 2 e menos 3 e de raio igual a 5. Diga, quando você me der o centro e der o raio, eu vou utilizar a fórmula que eu havia prometido no primeiro slide que eu iria decorar. A fórmula é essa: x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Olha aqui que eu vou fazer. No lugar do x do centro, eu vou colocar esse 2. Então, o 2 entra no lugar do x do centro. Então, aqui vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado. No lugar do y do centro, eu vou escrever esse menos 3. Só que esse menos 3 com menos da frente, ele vai ser escrito como sendo mais 3. Pronto. E aqui, no lugar do raio, eu vou escrever o raio que foi dado pelo examinador, o raio que é igual a 5. Pronto. Se você escrever assim, substituindo o x do centro, y do centro e o raio, você acaba de conseguir uma equação chamada de equação na sua forma reduzida. Essa é a forma reduzida de apresentar a equação de uma circunferência. Mas, se você prosseguir, ou seja, se você quiser desenvolver esse produto notável, você vai encontrar a equação geral. Querem ver? Pega esse x menos 2 e eleva ao quadrado. X menos 2 elevado ao quadrado será quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Acabei de desenvolver esse produto notável. Aqui nós temos um outro produto notável, que desenvolvendo vai dar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 5 ao quadrado, que é 25. Pronto. Se você passar tudo para cá e organizar um pouquinho mais essa escrita, você vai ter x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, mais 6y, 4 com 9 são 13, menos 25 vindo do lado de cá vai dar igual a menos 12. Quando você escrever isso daqui igualado a zero, você vai ter a equação da circunferência na sua forma chamada de equação geral. Então, o que eu queria era que você, mais uma vez, assumisse a responsabilidade. Decore essa fórmula que vai permitir você encontrar a equação da circunferência quando for dado o centro e for dado o raio. Quando você escrever assim,
assim, ela é chamada de equação reduzida. Quando você escrever a equação igualada a zero, essa equação será chamada de equação geral. Pronto. É isso que é a montagem da equação de uma circunferência. Querem ver mais um exercício? Olha outro exercício que eu escolhi para vocês fazerem ainda nessa videoaula de hoje. Agora, nesse exercício que caiu lá na Universidade Estadual do Ceará, ele dá 2 pontos, o ponto M e o ponto N. E ele ainda avisa que esses pontos, eles formam um segmento MN, que é um dos diâmetros de uma circunferência que você tem que descobrir a equação dela. Ah, entendi. Aqui existe uma certa circunferência, onde MN são as extremidades de um diâmetro. O M está aqui, é o 7 menos 2, o N está aqui, que é o 5 e 4. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo que nós encontremos a equação dessa circunferência. Mas a fórmula que nós decoramos da equação da circunferência, ela pede, em primeiro lugar, o centro. E ela pede também o tamanho do raio. Mas nesse caso aqui, repare que não foi dado nem o centro, nem o raio. Então, a primeira providência que eu vou ter que fazer é verificar quem é o centro. Ora, se isso aqui é o diâmetro, o centro da circunferência estará exatamente na metade do caminho de MN. Ou seja, esse ponto amarelo que surgiu aqui é o ponto médio de M com N. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para nós descobrirmos o centro da circunferência, é descobrir quem que é esse ponto médio. Como é que se calcula o ponto médio? Nós aprendemos em aulas anteriores que o ponto médio calcula-se assim. O x médio desse ponto central é a média aritmética das abscissas, ou seja, eu vou pegar o 5 e o 7, eu vou somar e dividir por 2. 5 somado com 7 vai dar 12, que dividido por 2 vai dar 6. Encontrei a abscissa do ponto médio. Agora, para encontrar a ordenada do ponto médio, eu também vou fazer a média aritmética, só que agora eu vou fazer a média aritmética dos y. Então eu vou pegar menos 2, vou somar com 4 e dividir por 2. Repare, pego menos 2, soma com 4 e divida por 2. Menos 2 mais 4 dá 2, 2 dividido por 2 dá igual a 1. Acabei de encontrar o x do centro e o y do centro. Se eu tenho x do centro e y do centro, acabei de descobrir quem que é o ponto central. O ponto central é 6 com 1. Pronto. Agora, para aplicar a fórmula, precisa de mais uma coisa. Eu preciso do raio. E o que é o raio? O raio, por exemplo, poderia ser essa distância que vem daqui até aqui, ó. Essa distância amarela que apareceu, essa é a distância que é exatamente a mesma medida do raio. Só que essa distância é distância de ponto a ponto. Distância do ponto C até o ponto N. E essa é mais uma fórmula que nós aprendemos em aulas anteriores. A distância de C até M é a raiz quadrada de quem? Da diferença das abscissas elevado ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Ou seja, 5 menos 6, diferença das abscissas ao quadrado, 4 menos 1, diferença das ordenadas elevado ao quadrado. Se você fizer a conta, 5 menos 6, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. E 1 mais 9 vai dar raiz quadrada de 10. Então, senhores, eu agora já sei o centro e acabei de descobrir o raio. O raio é raiz quadrada de 10. Agora sim, eu estou em condições de aplicar a fórmula que eu falei no início da aula de hoje. E qual que é a fórmula? Vamos subir aqui um pouquinho a tela e vou mostrar de novo a fórmula. Essa é a forma que vocês prometeram decorar para encontrar a equação da circunferência quando for dado o centro e o raio. Agora, no lugar do x do centro, eu vou colocar 6. No lugar do y do centro, eu vou colocar 1. E no lugar do raio, eu vou colocar raiz de 10. Assim sendo, na próxima linha vai ficar x menos o x do centro, que é o 6, y menos y do centro, que é 1, igual ao raio, que é raiz de 10, elevado ao quadrado.
Pronto. Se você parar por aqui, você vai ter a equação da circunferência na sua forma reduzida. Agora, se você desenvolver esses dois produtos notáveis, você vai ter a equação geral. Querem ver? Ó? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso que é igual a raiz de 10 ao quadrado, que dá 10. Mas para você encontrar a equação geral, passa todo mundo para o primeiro membro e organiza. Vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 12x, menos 2y, 36 mais 1, menos 10, 27, tudo isso igual a zero. Quando estiver igualado a zero, o nome dessa equação é chamada de equação geral. Aqui a equação é reduzida e aqui é chamada de equação geral. Pronto. Simples assim. Essa é a nossa aula de hoje. Se você estava interessado em montar a equação da circunferência, basta decorar essa fórmula que, dado o centro e dado o raio, ou se você conseguir calcular o centro e calcular o raio, você chega na equação da circunferência. Mas o que você deve estar pensando é como é que você faz o caminho contrário. Quando alguém der a equação da circunferência, como é que você descobre o centro e o raio? Então, esse daqui é exatamente o assunto que nós vamos ter na próxima aula de geometria analítica. Se você quer saber o caminho contrário daquilo que nós fizemos hoje, que é sair da equação e chegar no centro e encontrar o raio, isso é o que nós vamos ver na próxima aula. Está aqui o convite para que a gente se encontre em outra oportunidade para nós revelarmos como é que vai ser esse caminho da volta. Então, aguardo vocês até a próxima aula.